Boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar. Estamos aqui só a aceitar uns últimos acessos para, entretanto, começarmos. Ok, penso que não está mais ninguém para já, depois vamos vendo. Boa tarde a todos, mais uma vez, bem-vindos a este webinar relativo ao projeto 4D Composites, moldação inteligente de componentes 4D baseados em ligas com memória de forma, embebidas em carbono pré-impregnado com termoplástico, que tem como objetivo reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Este projeto foi financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização, no montante de cerca de 1.300.000 euros, dos quais cerca de quase 800.000 euros são provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O número do projeto é o 033758. Este projeto iniciou a 1 de janeiro de 2018, tendo como promotor líder a Moldes RP, e como co-promotores o SEMPRE, Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos da Universidade de Coimbra, e o CDRSP, Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentável do Produto do Politécnico de Leiria. Portanto, este webinar tem como objetivo... peço desculpa, este webinar tem como programa o seguinte, portanto, vamos iniciar o mesmo com a doutora Patrícia Rodrigues, do SEMPRE, que vai abordar o tema de ligas com memória de forma, o quê e para quê. Depois seguirá-se o Hélder Cordeiro, da Moldes RP, e o Dr. Artur Mateus, do CDRSP, que vão apresentar o tema design de peças com utilização de ligas com memória de forma. Depois, a terceira apresentação vai ser realizada pelo Rafael Braga, que é bolseiro do SEMPRE e que afeta este projeto, que vai abordar as dificuldades na aplicação das ligas com memória de forma e, em particular, o caso do 4D Composites. Por último, temos um espaço para a discussão dos temas e para a colocação de questões, e que podem depois, então, fazer os esclarecimentos que entenderem necessários, que será moderado pela professora Teresa Vieira, também do SEMPRE, da Universidade de Coimbra. Informo ainda que iremos gravar a sessão, pedindo que, por motivos de acústica, se puderem desligar desde já o vosso som, ok? E pronto, vou dar a palavra aos oradores, desejando a todos uma excelente sessão de partilha de conhecimento. Muito obrigada e até já. Boa tarde. Eu já pedi a controle. Sim. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a presença de todos aqui. O meu nome é Patrícia Rodrigues. Eu atualmente sou investigadora na Universidade de Coimbra, pelo projeto Crack Free, Towards Self-Repairing Metallic Alloys, e sou também colaboradora no projeto 4D Composite. Bom, a nossa proposta aqui hoje é falar um pouco sobre as ligas com memória de forma, o que é e para quê. Então, eu resolvi começar com um tópico muito simples e que está ligado no nosso dia a dia,
que é o nosso café. E vocês podem estar se perguntando, mas o que tem a ver o café com a liga com memória de forma? Então, vamos olhar o preparo do café, vamos olhar para dentro da cafeteira. E dentro da cafeteira, a gente pode identificar a presença das ligas com memória de forma, essa com um papel de controle, mais ou menos. Então, a gente coloca o café, coloca a água, aperta um botão e pronto. A gente vai promover o aquecimento dessa água e quando a água atinge uma determinada temperatura, essa mola irá se expandir e permitir a passagem da água, que irá passar pelo café e pronto. O café está pronto para ser apreciado. Nesse exemplo muito simples, a gente pode ver a presença dessas ligas no nosso dia a dia e até de uma maneira muito simples. Mas, pensando no projeto aqui, nós vamos focar simplesmente na liga binária, liga de memória de forma binária, níquel e titânio, que foi a liga que nós selecionamos para poder usar nesse projeto. Que, apesar do considerável desenvolvimento nos estudos das ligas com memória de forma, muitos fatores ainda dificultam a aplicação dessas ligas em diversos campos, né? O custo da produção é alto, a gente precisa de uma necessidade enorme de ter um alto grau de pureza, a gente precisa ter um controle rígido da composição química, e é um processamento um pouco complexo. E um outro fator também muito importante é a reprodutibilidade das propriedades dessa liga para atender às especificações de um produto final. Mas para entender um pouquinho melhor dessas ligas, eu vou mostrar aqui um pouco o sistema níquel-titânio, só para a gente destacar alguns pontos para entender a aplicação dessa liga. Então, essa liga ela apresenta a fase austenite em mais altas temperaturas e a martensite em mais baixas temperaturas. Essa transformação de austenite para martensite pode ocorrer pelo arrefecimento. No entanto, essa transformação pode apresentar uma fase intermediária, que é a fase R. E essa transformação ainda pode ser reversível pelo aquecimento. A composição nessa liga ela é muito importante, porque o teor de níquel é que vai poder controlar as propriedades desse material. Então, se a liga for rica em titânio ou se ela for rica em níquel, ela vai ter comportamentos distintos. Então, nós vamos olhar aqui para as ligas ricas em níquel, porque essas ligas ricas em níquel, elas trazem a possibilidade de promover precipitados ricos em níquel. E com isso, o estudo de tratamentos térmicos são fundamentais para a aplicação dessas ligas. Onde a gente dá mais foco para aplicação nas indústrias dos precipitados intermediários, o Ni4TI3, um metaestável, porque eles são formados em temperaturas mais baixas e tempos curtos. E esses tratamentos é que nos permite um maior controle dessas propriedades funcionais do material, de acordo com o teor de níquel presente na liga. Mas o que são essas propriedades funcionais que eu estou falando tanto aqui? Essas ligas de níquel-titânio, elas apresentam propriedades únicas, como a superelasticidade, nas ligas superelásticas, e o efeito de memória de forma. E elas ainda apresentam um bom comportamento mecânico, resistência à corrosão e uma boa biocompatibilidade. Então, quando esses materiais são deformados a uma temperatura relativamente baixa, que é o campo martensítico, lembrando lá que a fase em mais baixas temperaturas é a martensítica, quando essa temperatura é aumentada até o campo austenítico, ela reproduz a forma que ela tinha antes da deformação, com esse aquecimento aqui. Por outro lado, quando ela é deformada já no campo austenítico, ela é suscetível a uma transformação reversível tipo martensítica, quando ocorre uma remoção completa da carga aplicada. Esse é o efeito superelástico. E, além dessas condições específicas, as ligas têm a habilidade de absorver e dissipar energia em diferentes formas de carregamento cíclico. Essas características únicas das ligas com memória de forma acabaram as popularizando para aplicações como sensores e atuadores. Então, como sensor, a gente pode dizer que são observadas variáveis do processo, como, por exemplo, a tensão a partir de uma fissura em vigas de concreto, onde os fios de níquel-titânio irão detectar essas tensões quando se esticam, e assim eles vão enviar uma informação para o sistema.
E como atuador, a gente pode observar os parâmetros do processo. Então, um exemplo é o movimento dos tendões do corpo humano, quando a mão robótica é capaz de simular os movimentos da mão humana. Um funcionamento que se dá pela passagem de corrente elétrica, por exemplo, pelos fios, que vai gerar um aquecimento e vai permitir a ativação dessas transformações martensíticas induzidas pela temperatura. E ainda podemos ver um exemplo de sensor atuador nas embalagens inteligentes, onde os fios vão receber uma informação, por exemplo, de acordo com a temperatura do ambiente, e irá acionar um dispositivo que vai mudar de cor, por exemplo, indicando que aquele produto já não é válido para consumo. Uma das vantagens dessas diferentes transformações de fase nessas ligas, ela está associada às variações de resistividade elétrica. Em transformações termicamente induzidas, como esse exemplo aqui, no arrefecimento a gente tem uma diminuição da resistividade para a transformação de austenite para martensite. Na transformação em sentido inverso, a variação da resistividade elétrica é inversa à referida aqui anteriormente. Tá. Na transformação induzida por deformação, a resistividade elétrica aumenta com a transformação de austenite para martensite e ela diminui quando essa transformação é inversa. E essa variação da resistividade elétrica em função da extensão, em relação à extensão, é aproximadamente linear, o que viabiliza a monitorização de grandes deformações dessa liga. Um outro exemplo que a gente pode usar aqui é a aplicação dessas ligas como sensores de pressão, através de filmes finos depositados em superfícies, que podem sofrer uma deformação, enviar uma informação para o sistema, uma vez que esse material é sensível à tensão e promove a transformação de fase, né? Suas propriedades são tão interessantes que até hoje ela possibilitou, e acredito que ainda vai possibilitar, imaginar sua aplicação em diversas situações. Por exemplo, na abertura de ventilação, ela atua de acordo com a temperatura. Esse mesmo sistema de ventilação já são aplicados em carros, em armações de óculos superelásticas, e reforçando aqui ainda a ideia das fissuras em vigas. Pensando ainda em aplicações, mas essas que precisam constantemente de pesquisas, se desenvolver melhor para aprimorar, ser cada vez mais real, a gente tem a produção de peças com formatos complexos para a área de saúde. A gente tem os teixes ativos, né, inteligentes, os filmes finos para microatuadores e ainda a possibilidade de produção imediata das peças que são necessárias, né, em condições específicas. Por exemplo, a manufatura aditiva de peças em um sistema offshore. Por que não, né? E olhando agora para as pesquisas em desenvolvimento aqui em Portugal, nós podemos apresentar o projeto Crack Free, que visa contribuir para a possibilidade de autorreparação de danos de estruturas metálicas, resultantes de fissuras, difíceis de detectar ou reparar, e que podem levar ao colapso do sistema. Desse modo, o possível aumento é significativo, né, da sua vida útil, da fiabilidade dessas estruturas metálicas. Então, o primeiro passo desse sistema, ele consiste na detecção da fissura através dos fios com memória de forma como sensor, que irá passar, de acordo com a transformação martensítica induzida por tensão, a diferente resistividade entre a austenite e a martensite e informar o atuador o momento de se reparar essa fissura, né? E graças a essa diferença de resistividade entre a austenite e a martensite, é que o sensor consegue ter uma atuação eficiente nesse sistema. E a partir aqui do ensaio de raio-x, como mostrado aqui na imagem, nós conseguimos relacionar a evolução estrutural com um comportamento mecânico através do ensaio de tração, onde a gente tem a transformação da austenite para a martensite, induzida por tensão, e o comportamento da resistividade linear a essa tensão aplicada. E quando eu tenho um retorno dessa transformação, eu também tenho um retorno do valor da resistividade elétrica. E com isso, testando centenas de ciclos, a gente ainda pode ver que a resistividade apresenta esse comportamento.
Isso é importante para o sensor porque possibilita prever os desgastes das propriedades funcionais ao longo dos ciclos de deformação e, com isso, a possibilidade de aplicação como sensor em diversos setores, não só para reparação de fissura metálica. Com o passar do tempo, a gente acaba entendendo melhor, né, o comportamento dessas ligas e como elas podem ser aplicadas em diversos segmentos. E outro exemplo que a gente vai ter aqui hoje é o projeto do 4D Composite, que utiliza essas ligas como atuadores. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Sou Hélder Cordeiro, responsável pelo Departamento de Projeto na Moldes ERP e responsável também na Moldes ERP pelo 4D Composite. Juntamente com o Dr. Artur Mateus, vamos nos focar agora no design de peças para a utilização de ligas como memória de forma. A origem do projeto está na identificação da oportunidade, neste caso até um problema, relacionado com as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, CO2. Mais especificamente, na área dos transportes, nos 3 eixos dos transportes, marítimo, aéreo e terrestre. Analisando o que a indústria tem feito ao longo dos tempos para tentar minimizar a emissão de CO2, tem-se atuado essencialmente em 3 domínios. Por um lado, na eficiência aerodinâmica, por outro lado, na eficiência dos motores/atuadores e, por outro lado, na redução de massa à custa da aplicação de materiais com uma elevada resistência específica, caso que é a fibra de carbono. Olhando para as imagens em baixo, temos o caso de um espelho de retrovisor de um carro e o caso do flap de uma asa de avião. E verificamos que, em ambos os casos, é necessário, ao desempenho da função, movimentos relativos entre as peças. Estes movimentos relativos são tipicamente atuados através de hidráulicos, pneumáticos ou elétricos. Mas para a existência destes movimentos são necessárias N peças. E para essas N peças são necessárias N ferramentas que também têm uma pegada e uma contribuição a nível da emissão de CO2. Então, isto leva-nos aqui a pensar o nível mais básico, que é, na realidade, aquilo que nós precisamos é uma peça que mude a sua forma ao longo do tempo, trazendo com isto novas funcionalidades à peça. Se temos uma peça que muda a forma ao longo do tempo, podemos, aos 3 eixos normais de uma peça nos eixos cartesianos, acrescentar uma outra dimensão, o tempo. E com isto surge a ideia do 4D Composite. Dividindo agora aqui em 2 setores, temos uma parte que é desenvolver a peça 4D. Essa peça 4D procura manter a elevada resistência específica sem aumentar a massa do produto e conseguir uma alteração da forma de um produto ao longo do tempo. Claro que está que uma peça inovadora é necessário também fazer evoluir a tecnologia e daqui temos também a tecnologia 4D. O design de peças 4D consideramos que bebe destes 3 eixos: compósitos de matriz termoplástica, das ligas com memória de forma e a interface entre todos estes componentes, da forma como nós vamos ligar estes componentes para conseguirmos ter o desempenho que pretendemos na peça e que finalmente nos levará à industrialização de um produto. Ao nível das ligas com memória de forma, elas atualmente são comercializadas na forma de fio, mola, chapa e de formas tubulares. No 4D Composites trabalhamos com as formas de fio e com a forma de mola, que é a que atualmente temos selecionado.
Vou então passar a palavra ao Dr. Artur Mateus, que é o especialista na área dos materiais compósitos. Olá, boa tarde. Obrigado, Helder. Eu devo fazer aqui uma pequena ajuste àquilo que disseste. Eu não sou especialista nos materiais compósitos, mas temos trabalhado com eles. Haverão outros que se calhar são mesmo ditos especialistas. No entanto, naquilo que tu disseste, e pensando no desafio que é agregar numa mesma peça a redução de componentes e ao mesmo tempo ter mais funcionalidade, além disso ter uma resistência específica acrescida, claro que acabámos por cair nos compósitos, mas de matriz termoplástica. Isto porque os compósitos são bem conhecidos, se calhar a maior parte ainda utilizados hoje em dia são de matriz termoendurecível, que em termos de moldação tem uma pequena incompatibilidade com os processos de moldação de termoplásticos. Isto é, nós vamos querer aqui agregar ao material compósito também alguns detalhes moldados e que só podem ser moldados por injeção de termoplásticos. Quando falamos em materiais termoendurecíveis, que não estão aqui representados, normalmente os ciclos de moldação são elevados, curas 4, 5, 6 horas e mais, e então optamos pelos materiais de base termoplástica, sendo que são mais recentes, mas exigem mais das ferramentas. Portanto, da seleção que poderíamos fazer, procurámos materiais não consolidados, que estão aqui apresentados em rolo, mas que já são pré-impregnados em poliamida. Portanto, escolhemos a poliamida, podemos ter escolhido PIC, e outros que já podem estar consolidados em placas rígidas. Deixa eu ver se isto anda para a frente. Eu estou a tentar, não sei se andou para a frente. Não. Mudou. Ok, obrigado. Em relação a estes materiais, temos essencialmente 3 variáveis de moldação: a pressão, a temperatura e o tempo. Quer dizer que, no caso da poliamida, se nós atingimos a temperatura de 250 graus para uma pressão, como está aqui representada, 50 bar, necessitaremos de qualquer coisa como 2 minutos, por aí assim, ou talvez menos, ou à volta de 1 minuto de tempo de moldação para a consolidação. Se utilizarmos uma temperatura mais baixa e, portanto, mais interessante do ponto de vista, se calhar, de controle, porque é mais baixa, e eventualmente pressões mais baixas, temos tempos de moldação que podem atingir os 20 minutos. Portanto, aqui, se nós estivermos a fazer aqui uma análise e olhar para os ciclos normais de injeção, de forma a que a moldação de peças compósitas ou da parte compósita da peça acompanha ou seja sincronizada com a parte de injeção, teremos que ir para ciclos de 1 minuto para baixo. Para fazer isso, temos um desafio. E agora, deixem-me mudar. Ok. Temos um desafio que passa por termos moldes que permitam depois aquecer e arrefecer rapidamente. No entanto, o que nós fizemos foi consolidar previamente alguns dos tecidos pré-impregnados, de forma a passarmos num tecido realmente sem estar consolidado, portanto está totalmente deformável como tecido, para algo em que o polímero é processado e é fundido e depois é arrefecido, neste caso a poliamida. Aqui o desafio tem a ver com o aquecimento e o arrefecimento rápido, se nós quisermos trabalhar com ciclos próximos dos ciclos da injeção. E nesse caso, os tempos de ciclo, portanto, devem ser semelhantes, ou o ótimo é que fossem semelhantes, e temos que aquecer, consolidar e arrefecer rapidamente o molde ou as fibras e os tecidos consolidados. Como pode ser feito? Bem, o aquecimento, e poderão haver outras alternativas, já que elas estão aqui listadas e que aparecem nas referências bibliográficas de outros. Bem, podemos aquecer o molde no interior por indução, podemos aquecer o molde no interior utilizando vapor saturado,
podemos aquecer só somente a superfície por indução, somente a superfície por radiação, usando, e também podemos, em vez de aquecer o molde, podemos aquecer o material compósito já consolidado, quer por radiação, quer por indução. O arrefecimento, a maior parte das vezes, é feito por água. A maior parte das vezes, se calhar também pode ser feito por outros, utilizando outros fluidos. Agora tenho aqui umas figuras, umas imagens, uns esquemas, para permitir mostrar mais ou menos o que é que eu estou a falar, o que é que eu estou a dizer quando falo disto. Ok. Portanto, quando nós estamos a falar com aquecimento e arrefecimento rápido utilizando a indução, é realmente colocar sistemas de indução no interior do molde. Há uma ou outra empresa que tem sistemas até, vendem esses sistemas e disponibilizam-nos e até são patenteados, como no caso da Rocktool, e permitem realmente o aquecimento e o arrefecimento rápido do molde. Claro que aqui o molde terá que ter também uma inércia, digamos, térmica relativamente baixa. Isto é, se a massa do molde for relativamente elevada, também assim a variação térmica poderá ser mais lenta. E nesse caso, este é um caso em que também aqui temos que fazer o arrefecimento com água. Nós não optámos por este. Depois, claro, consolida-se a fibra no interior do molde. E depois pode fazer a dita sobreinjeção de termoplástico para detalhes mais finos. Tem aqui um certo delay, ok? Podemos então também fazer, usar só um circuito um circuito por onde passa um fluido esse que pode ser a água arrefecida, ou então fazer o switch para vapor saturado. E nesse caso estamos a aquecer e a arrefecer utilizando o mesmo elemento. No entanto, se calhar com aquecimento limitado no que diz respeito à temperatura máxima, já que os sistemas que usam este processo normalmente atingem para aí no máximo 220 graus, por causa das elevadas pressões de água ou do fluido existente. Também poderemos fazer isto de outra forma, mas usando na mesma indução. No entanto, quando o ciclo abre, quando a cavidade abre, colocar um indutor entre a bucha e a cavidade. O indutor entre a bucha e a cavidade que, se for possível, tenha mais ou menos a configuração e a forma da bucha e da cavidade, para haver mais ou menos uma espécie de offset, de forma a que os campos de indução permitam aquecer a superfície de um lado, quer do outro, e permitam depois atingir as tais temperaturas na ordem, por exemplo, de 250 graus e, consequentemente, o fecho do molde para que haja a consolidação e o arrefecimento subsequente com o líquido. Também pode ser feita por radiação, isto é, em vez de termos um indutor, ter um sistema de radiação infravermelho e aquecer mais uma vez a superfície, e esta questão de aquecer a superfície é para que se aqueça uma massa relativamente pequena, para depois que essa massa relativamente pequena seja arrefecida também rapidamente. Portanto, nós não optámos no projeto por nenhuma dessas situações em que estamos a aquecer e a arrefecer o molde, optámos por uma outra situação em que, e há de aparecer a seguir, em que basicamente o que se faz é um aquecimento por choque térmico do compósito, é mais fácil, a massa é menor, é mais rápido, e rapidamente colocá-lo no interior do molde, caso necessariamente há uma temperatura recomendada para a moldação se calhar da poliamida, se for o caso da injeção, da sobreinjeção com poliamida, e o molde há de estar a ser, tem um termorregulador que arrefecerá depois e consolidará o compósito para a temperatura de extração, assim como o polímero que há de lá estar. Este aquecimento realmente pode ser feito por radiação infravermelha, mas também pode ser por indução, mas por indução acaba por ser sempre de forma indireta, porque a indução há de aquecer uma liga metálica que há de depois aquecer por condução a fibra. Espera aí que agora já andei demasiado para a frente. E, portanto, para concluir, realmente quero dizer que nós optamos por uma situação que faz com que haja um menor esforço térmico da parte do molde, tentando juntar e sincronizar os tempos de
de consolidação da fibra com aqueles que são normalmente usados na injeção. Vou deixar a palavra agora outra vez ao Helder para continuar com a apresentação no que diz respeito aos detalhes do projeto. Agora que temos estudado a parte do atuador do nitinol e do compósito, tivemos de decidir quanto à interface dos componentes, dividindo isto em dois grupos. Ou temos o atuador embebido no produto ou o atuador externo ao produto. Está comigo. Em relação ao atuador externo ao produto, realizamos testes com 3 tipos de provetos diferentes. No proveto 1, temos poliamida com nitinol ao centro do proveto. No proveto 2, a mesma situação, mas desta vez o nitinol deslocado 1 milímetro da linha neutra do proveto. E no proveto 3, temos o nitinol, temos a poliamida, mas juntamos também já uma placa de material compósito. Em relação ao proveto 1 e 2, no fim de injetarmos e termos as peças, fizemos ensaios de flexão sobre a peça, no sentido de obtermos as curvas de tensão de formação. Do lado esquerdo, temos a curva tensão de formação apenas com poliamida e do lado direito, as curvas de tensão de formação com poliamida e nitinol. Em cima, com nitinol ao centro e em baixo, com nitinol deslocado 1 milímetro da linha neutra. Verificamos que, ao nível das tensões máximas, não existe variação significativa. No entanto, o módulo de elasticidade subiu com a adição de nitinol, ou seja, conseguimos aumentar a rigidez do produto. O outro teste feito com o proveto 3 serviu-nos mais no sentido de validarmos o processo e percebermos que tipo de problemas é que podemos ter. O teste foi feito da seguinte forma, ou seja, colocamos uma chapa de compósito como se fosse um inserto, colocamos os fios do nitinol como se fosse um inserto e depois injetamos. Mas a placa de compósito foi colocada à temperatura ambiente. O que é que nos acontece? A poliamida, no fim de ser injetada cerca de 280 graus, ao contrair, provoca tensões sobre a placa de compósito, originando os empenos que aqui estão, levando-nos à situação que não será possível utilizarmos uma placa de compósito e colocada como inserto direto no molde. É necessário termos este aquecimento primeiro para tentarmos homogeneizar as contrações, através do processo que o Artur descreveu anteriormente. Retiramos dos testes efetuados com o atuador embebido no produto a vantagem do incremento do modo de elasticidade do produto e a desvantagem dos empenos. Para além disto, temos um outro problema, que é, querendo nós ter uma peça com uma quarta dimensão tenha o movimento, iremos estar a sujeitar com esta metodologia o nitinol a temperaturas bastante elevadas de processamento, podendo com isso não conseguirmos atingir o objetivo e danificar o nitinol no sentido em que aquilo que nós pretendemos seja a função dele, que neste caso é a variação de forma. Isto leva-nos então à outra hipótese, atuador externo ao produto. Então, neste caso, teremos uma peça termoplástica, aqui identificada amarelo, onde são colocadas os atuadores, o nitinol, e essa peça de termoplástico vai ter uma interface com o compósito. Foi esta a ideia inicial que nos levou a aplicarmos neste caso de estudo. Esta peça aqui ilustrada é uma
é uma asa estabilizadora de um drone. Então o que temos preconizado é, a cinzento temos a zona do compósito, em toda a volta termoplástico. Neste caso, termos o termoplástico dá-nos uma série de vantagens em relação a se fosse só compósito devido às fixações, podermos usar ganchos elásticos, fixar com parafusos, e termos também o sistema da memória de forma para possibilitar o movimento. O projeto foi evoluindo, chegando neste momento a este conceito. Ou seja, do lado esquerdo, sem a ativação do nitinol, a zona do flap está concordante com o resto da asa. Com a ativação do nitinol, conseguirmos ter esta deformação da asa para fazer a estabilização do drone. Para produzirmos isto, tivemos também de pensar em que forma tecnológica de produção para conseguirmos produzir. Então, como o Arthur já explicou, temos as placas de compósito já consolidadas, são levadas a uma estação de aquecimento. Enquanto ocorre este aquecimento, é colocado o atuador no molde já com nitinol. Depois da placa de compósito devidamente aquecida, é colocada também no molde e o molde fecha. É feita a moldação, ou se quisermos, a sobremoldação da placa de compósito e do atuador, funcionando o termoplástico como elemento de ligação entre as várias interfaces, para que no final obtenhamos a peça 4D. Ao nível de trabalhos futuros, neste momento temos a produção das estações que compõem a tecnologia, naturalmente fazer testes da tecnologia e a validação mecânica. Vou então passar a palavra ao Rafael. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael Braga, eu sou engenheiro e mestre em engenharia de materiais. Já trabalhei como engenheiro em algumas empresas no Brasil, como a Fiat Chrysler, a DHL Supply Chain e a CIA. E atualmente eu sou bolseiro no projeto 4D Compósitos pela Universidade de Coimbra, o sempre, e vou apresentar agora um pouco dos nossos desafios e atividades no projeto. Pode passar o slide, por gentileza. Bom, a atividade que a Universidade de Coimbra é promotora no projeto é a parte de testes e validação. Essa atividade ela se divide em duas macro-tarefas, que são apresentadas aqui no slide. Que são elas, toda a parte relacionada ao atuador e à mola de NITI, e toda a parte relacionada ao suporte do atuador. Nessa primeira parte do atuador, desde o começo do projeto, foram desenvolvidas diversas atividades, dentre elas algumas que eu vou citar aqui agora na apresentação. Começando pela definição do material e características do atuador, que foi definido, dentre diversas ligas, a utilização da liga com memória de forma de níquel-titânio, que é o NITI, e também foram realizados diversos testes para termos as propriedades em relação à definição do tipo do atuador, sendo ele molas, fios e fitas. E, é claro, diversas caracterizações nesses componentes, como, por exemplo, caracterização termofísica, o DSC, que é onde medimos a temperatura de transição da fase do material, que foi onde que a Patrícia explicou que é quando ele tem essa mudança de fase de martensite para austenite e vice-versa, e é a característica que precisamos utilizar nesse projeto. Outra caracterização também é a deformação elástica da mola, que é onde medimos a força que essa mola tem versus a deformação que ela atinge. Na sequência dos slides, eu irei mostrar um exemplo dessa caracterização do atuador. E na parte relacionada a outra macro tarefa, a parte do suporte do atuador, que é onde temos toda a otimização, mudanças e impressões e impressão 3D do protótipo do projeto. Alguns pré-requisitos foram estabelecidos, que são eles. O material deve suportar a temperatura de transição da fase da mola, sem ele amolecer, pois eles vão estar diretamente em contato. E também ele deve também a temperatura de injeção do restante dos componentes do molde, pois essa peça ela vai dentro da máquina de injeção.
Então, esse material ele não pode ter uma baixa temperatura vítrea. E também ele não pode ser rígido, pois o projeto ele visa, né, bem explicado pelo Helder, uma deformação considerável durante a sua operação. Diante disso, a gente selecionou alguns materiais para o filamento da impressora 3D. Foram eles o PLA, o nylon, o ABS e o PETG. E também, na sequência dos slides, eu irei entrar um pouco no detalhe de algumas características desses materiais que foram analisados. Então, nós participamos de todo o processo para fazer o suporte do atuador, como eu disse, que é por impressão 3D, e também diversos testes, otimização do projeto e também alguns ensaios, como, por exemplo, ensaio de fadiga. Bom, com isso tudo detalhado, nós partimos para a definição do projeto, que é o número de molas de NiTi necessário versus a deformação elástica atingida no protótipo. E com isso é feita toda a alteração necessária no projeto, visando atingir especificamente esse objetivo. Ok? Pode passar o slide, por gentileza. Bom, nesse slide, nós temos um exemplo de uma caracterização feita na nossa mola, que é uma análise termomecânica. Com essa caracterização, nós conseguimos identificar exatamente a temperatura de transição da mola, de martensite para austenite e vice-versa. Ela se inicia com 50 e 55 graus Celsius, como a gente pode ver no gráfico, nessa curva vermelha, que na faixa de 50 e 55 ela se inicia essa transição, e ela vai finalizar só em torno de 70 a 75 graus Celsius. Com isso, o material do suporte do atuador, ele deve suportar essa temperatura, como eu disse, porque os dois vão estar em contato direto. Ok? Pode passar o slide, por gentileza. Bom, nesse slide nós temos toda a análise de propriedades realizadas nos filamentos para impressão do suporte do atuador. Nós startamos a impressão em PLA, por ser um material mais comum, né? E com boa processabilidade, ser um material rígido também. Mas ele tem uma baixa resistência a altas temperaturas. E por isso, alguns testes realizados, ele começa a amolecer quando a mola está em atuação. Por esse motivo, a gente começou a utilizar o ABS, eles ganharam força, né? E como podemos ver na tabela comparativa, dentre esses três materiais que estão analisados aqui, estão comparados, o ABS é o que tem maior resistência a alta temperatura, que é essa marcação em verde um pouco mais escuro. Ok? Então aqui a gente tem todas essas propriedades, eu não vou conseguir entrar no detalhe de todas, mas essas são as principais que foram os motivos de escolha do nosso material. Pode passar o slide, por gentileza. Bom, eu vou mostrar na sequência alguns protótipos e seus testes realizados na prática. Mas para isso a gente tem que ter um conceito bem definido, que é o conceito de atuador. O que é um atuador? É um dispositivo que produz movimento. Ele converte algumas energias, como por exemplo pneumática, hidráulica ou elétrica, em energia mecânica. Então nesse slide a gente pode ver que a mola inicialmente toda contraída e após sofrer uma deformação ela se abre. Posteriormente, com o aquecimento, ela volta para a sua forma inicial, trabalhando assim com o atuador. E tendo assim essa mudança de fase, que a Patrícia muito bem explicou, de martensite para austenite. Ok? Esse é o conceito todo trabalhado no projeto e nos testes que eu vou mostrar a seguir. Pode passar o slide, por gentileza. Bom, nesse slide nós temos um dos primeiros testes, né, um exemplo inicial de utilização do fio no projeto, que é onde colocamos um fio como contramola na parte inferior do protótipo, e ele se inicia com o fio dobrado, e após o aquecimento ele tem essa mudança de fase, e nós temos a abertura do fio e, consequentemente, a abertura do protótipo. Mas com esse teste nós não atingimos a angulação estipulada com a utilização de fios, e com isso partimos para a utilização de mola. Pode passar o slide, por gentileza. Nesse slide, nós temos um exemplo da utilização de mola com efeito memória de forma, que após ela ter o aquecimento, ela se contrai e tem o movimento das torres do protótipo, atingindo uma angulação na casa de 1 a 2 dezenas de graus, e depois, com o resfriamento, ela volta para a sua forma inicial. Ok? Pode passar o slide, por gentileza. Desse slide, nós temos um exemplo da utilização de 6 molas, que foi quando eu comentei do número certo de mola para ter a força e ter consequente a sua angulação, ok? O
os graus que se chegam com a utilização de 6 molas também é na casa de 1 a 2 dezenas de graus, formada após a aplicação da temperatura e nessa mudança de fase da mola. Bom, foi isso que eu separei. Eu vou passar a voz agora para a professora doutora Tereza, que vai estar abordando algumas questões que o público pode ter. Ok? Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde a todos. Portanto, eu aqui é um pouco fazer a coordenação das perguntas que serão feitas, com certeza, para quem as deve responder. Portanto, eu achava que achei fantástico, porque é a primeira vez que estou no webinar que está a cumprir o horário absolutamente. Temos agora um quarto de hora para as nossas questões, que era o que estava previsto inicialmente. E, portanto, de qualquer forma, eu talvez acho melhor que nós possamos fazer as perguntas via chat, se acharem conveniente, porque ficam escritas e isso é mais fácil, ou então por levantamento de mão, mas da minha experiência de outros webinars, o chat foi aquele que funcionou melhor. Não sei como é que querem, portanto, abordar. Para já não tenho nada no chat. Mas, portanto, vou fazer, para que as pessoas tenham tempo para escrever, vou fazer uma pergunta, portanto, um pouco dentro do sistema. Portanto, o projeto já está com linhas bem definidas e já está com estratégia estabelecida. Quais são os... Portanto, mas não está concluído. Penso eu que ele vai concluir-se, de acordo com o que eu percebi, há pouco vai-se concluir, ainda temos mais até ao fim do ano, certo? Até ao fim do ano não, até fevereiro do ano que vem. E, portanto, acontece que, portanto, o que é que falta, um pouco falar talvez com o engenheiro Heller, o que é que falta para nós, qual é o desafio que ainda temos para que se chegue aos resultados, pelo menos, previstos, não é? No fim de contas, o que é que nos falta para isso? Era a pergunta que eu gostava de lançar, porque qualquer pessoa pode responder, mas eu achava preferível que fosse para já o engenheiro Heller, ou o que é que nós depois falámos das outras partes, porque vamos constituir o projeto como duas partes, compósitos e ligas de memória de forma. Primeiro faço a pergunta ao global e depois podemos responder cada um, enquanto não tenho aqui, já tenho uma questão, portanto já podem responder rápido, porque já tenho aqui uma questão no meu chat. Ok? Neste momento, estamos a iniciar a instalação da tecnologia para conseguirmos começar a concretizar isto. Ou seja, neste momento temos as placas a serem feitas, temos o molde concretizado, o trabalho do estudo das ligas de memória de forma, ou seja, neste momento é instalar a tecnologia e ensaiar aquilo que foi pensado. E a seguir as sempre afinações que nós sabemos que existem. Portanto, é mais um aspecto de demonstração. É preciso quase chegar ao momento da demonstração que funciona, é isso, não é? Claro, sim. Já aplicado ao drone ou vamos fazer uma aplicação intermédia antes do drone? Não, uma aplicação intermédia antes do drone. Antes do drone. Ok, eu tenho aqui uma pergunta do David Faustino que diz assim: com esta tecnologia aplicada neste caso em concreto, com controla o ângulo, a contração exata das molas, sendo que isto para um drone em que o movimento do flap define o voo do drone. Pronto, esta é a pergunta que eu iria dirigir mais ao Rafael ou à Patrícia, mas se acharem que têm à Patrícia e ao Rafael, como é que vão fazer isto? Portanto, que é no fim de contas, qual é a contração exata das molas e como é que se controla este movimento, portanto, durante o voo do drone? Bom, eu posso começar respondendo, Patrícia, se achar que deve concluir alguma coisa. Bom, nós estamos fazendo alguns testes, alguns ensaios para medir essa força que a mola atinge e a temperatura exata, né, a energia exata que a gente precisa para atingir essa temperatura. Então, essa angulação. Então, a força que a mola vai atingir junto com o protótipo vai ser bem direcionado com a temperatura que ela está chegando.
A gente não tem ainda muitos resultados avançados nisso, mas é onde que a gente está querendo chegar. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Patrícia. Não é isso, a gente está fazendo o estudo da mola e a gente vai passar a temperatura exata relacionada ao ângulo. Então, nós estamos nessa etapa do estudo. Em uma temperatura X, qual é o ângulo que eu consigo chegar? E no drone, a gente vai ter um controle dessa corrente elétrica que chega até essa temperatura. E é nessa etapa que a gente está agora fazendo os testes. Não sei, tem aqui, continua com as temperaturas, porque diz que há aqui um problema, que são as temperaturas, deixa eu ver se eu consigo ver a pergunta toda, com o trabalhar do componente associado às temperaturas do ar, esses parâmetros conseguem ser assegurados? É a pergunta que vem, portanto, na sequência, na realidade, porque a temperatura não é constante, não é? Não é propriamente um laboratório, nós estamos em pleno voo, não é? Com temperaturas que variam. É um pouco isso. É a pergunta a seguir. Feita pela mesma pessoa, o David Faustino. Bom, isso pode ter até uma solução, né? Pois para mudar de fase, a mola ela tem que aquecer, mas também no resfriamento ela muda, ela tem esse movimento. Então, beleza, é um problema, mas que pode acabar ajudando também. A ideia é ter ela estar um pouco mais isolada. E se alguém quiser complementar alguma coisa em relação a isso? Complemento eu. Posso? Tem que haver permanentemente um ajuste de temperatura. Nós temos que ter as temperaturas sempre ajustada. Portanto, está permanentemente a medir e permanentemente o que está lá fora com o que nós estamos a fazer e ajustar. Isso tem que ser feito. Tem que haver 2 sensores que façam esse papel. Porque se não for assim, pronto, então a altura vai ficar... Nós vamos fazer drones para 20 metros de altura no dia de verão. Não pode ser, não é? Só se for para levar os tais... que agora vira outro dia um drone, já agora conto, que é uma história engraçada, que não sei que se conhecem, um drone a levar a minhoca para o meio do mar num anzol, não é? Para ser lançado, e os outros todos pescadores a pescarem a 20 metros e ele a pescar mais de 60 metros, com o drone lá, depois só teve que recolher a fita. Portanto, era um pouco isso. Mas, de qualquer forma, não sei se está respondido. Não tenho mais pergunta para já. Nenhuma. Nem de ninguém. Não sei se ficaram esclarecidos. Eu penso que estas perguntas foram agora feitas são, na realidade, bastante interessantes, porque é, na realidade, o ponto do problema de drone. Se fosse uma casa, quietinhos, etc., era bastante mais fácil trabalharmos. Olha, está, obrigado. Já não tenho mais mensagens. Portanto, não sei. Ficamos por aqui, com certeza. Não tenho nenhuma mão no ar, ainda estava à espera que alguém me quisesse escrever, mas aparentemente não. Não. Pronto. Então, resta-me, em nome, eu sou coordenadora de sempre, no projeto, claro, neste projeto, mas vou falar em nome de todos, quer dizer, acho que, pronto, nós gostamos muito de fazer, em particular, quem apresentou. Foi um prazer fazer isto para divulgação e penso que isto poderá ser um leitmotiv para outras aplicações, como dos drones ou de outras coisas. E acho que as ligas de memória de forma merecem, são ligas muito aborrecidas, são muito complicadas, não são nada fáceis, eu que o diga. E eu digo porque eu não sou da área das ligas de memória de forma, quer dizer, sempre me confrontei com elas, mas não sou exatamente da área. E penso que isto poderá, no futuro, conduzir a outras aplicações de grande interesse, onde com propriedades que são inusitadas, não é? E escusarmos ir aos metamateriais, podemos ter aqui um material que ainda não está longe de tudo, porque um dos problemas também como disse a Patrícia bem, destes materiais é a sua reprodutibilidade. É muito difícil encontrarmos no mercado empresas que fabriquem com elevada reprodutibilidade na relação normalmente de níquel-titânio, que é isso que muda tudo, como ela me evidenciou, a Patrícia. Certo? E, portanto, daí nós continuamos à procura destas ligas e de ver se elas vão para além de serem utilizadas na bio e também possam ser utilizadas na mecânica. Eu acho que isso era muito interessante para o futuro. Não sei se alguém quer concluir mais alguma coisa. Dizer mais alguma coisa? Por mim, espera aí que é alguém que perguntou. Não, ainda. Posso dizer 2 palavras?
Duas não, mas eu penso que hoje só pode dizer uma. Bem, para já não vou dizer nenhuma mentira, só para fazer uma declaração de interesse. Por isso mesmo é que eu só queria deixar uma, porque eu pensei que ia dizer uma mentira e por isso só me dou fazer uma palavra. Isto também era mentira. Não. É só para dizer em meu nome, mas acho que é em nome de todos, que estamos disponíveis para os que estão presentes poderem fazer questões mesmo por e-mail e depois, penso que estamos todos disponíveis. Acho que não é difícil encontrar os e-mails das pessoas. Podem-se também até dirigir à Moldes RP que tem os nossos contactos. E para dizer que realmente não, é uma área relativamente muito falada, não é fácil, mas nós estamos cá para ir até aos limites dos desafios. Portanto, está aqui uma empresa. Resta-me agradecer. Está bem? Agora, está aqui uma empresa que penso que é Setlom, que diz, o Otávio Jesus diz obrigado a todos e desejo Páscoa feliz, mas depois pergunta o seguinte: vamos receber uma gravação? O que é que como é que é? Sempre, como é que é? Vão receber. Isto foi gravado, não é? Eu acho que a gravação vai estar disponível no site, mas não sei. Mas gostava de ouvir mais aqui, neste caso, a Irene. O que é que a Irene esteve. Vai ser partilhada, sim. Boa vai tarde. ser partilhada, pronto. Mais uma vez, vai ser partilhada, sim. Está bem?